fazer quando grande parte da medicina diz que não há mais nada para ser feito? Quando uma doença impõe um sofrimento intenso e talvez sem perspectiva de cura? Como cuidar de uma dor total que vai além do corpo? Uma dor na alma, uma dor compartilhada em família? Quando parece que a vida desistiu do paciente? Como oferecer conforto e olhar para a complexidade dessa dor? Hoje a gente vai conversar sobre cuidados paliativos no Sala de Convidados, que começa agora. Como é que não tem mais nada para fazer se meu pai está vivo? Olhar para esse indivíduo é olhar para além de um corpo doente. Como você vê certas pessoas se fortalecerem, nossa, você não quer mais sair, você quer cada vez participar mais. O cuidado paliativo, ele pode te proporcionar esse olhar mais amigável com a morte. O meu apoio é eles. Eu estava lá no fundo do poço e eles pegaram minha mão e me tiraram. A base de cuidar do ser humano em sofrimento é cuidar, né? Se alguém está em sofrimento, precisa de cuidado. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos, Renata Freitas, diretora do Hospital do Câncer 4, Unidade de Cuidados Paliativos do INCA. Lívia Coelho, vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos do Rio de Janeiro. Iliana Amorim, professora de enfermagem da UFRJ e membro fundador da Favela Compassiva. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixe de participar. Renata, Lívia, Eliana, que bom que vocês estão aqui para a gente debater esse assunto tão delicado, né, Renata? Vou começar com você te pedindo, se for possível, uma definição do que é cuidados paliativos, porque eu acho que muita gente faz confusão nesse entendimento, né? Cuidado paliativo ele é uma abordagem realizada por uma equipe multiprofissional, voltada a pacientes que estejam passando por um processo de doença que ameaça a continuidade da vida. E o objetivo dessa abordagem é a melhoria da qualidade de vida, independente desse desfecho, né? Independente se aquele paciente é um portador de uma doença crônica que vai levá-lo a óbito em pouco espaço de tempo ou muito, mas com foco, então, na qualidade de vida. A gente vai desenvolver bastante esse assunto aqui, vai ficar bem claro isso aí ao longo do programa, né, Lívia? A gente discutia aqui um trecho da minha abertura, acho importante a gente trazer, em que eu digo em que parece que a vida desistiu do paciente. Isso é um olhar de uma pessoa que está saudável hoje e é um senso comum, de certa forma, né, para um paciente que está convalescendo, né? Eu acho que é importante a gente falar das delicadezas de percepção desse processo, né? Ou seja, quando é que o cuidado paliativo entra na vida de uma pessoa e que significância isso tem? Eu acho que muita gente pensa que o cuidado paliativo entra quando todas as medidas já foram feitas e não há mais o que fazer. Então, na verdade, o cuidado paliativo entra a partir daquele momento que a gente identifica uma doença ameaçadora da vida, potencialmente ameaçadora ou limitadora da vida. Então, é esse o momento certo que os cuidados paliativos devem entrar, com o objetivo de reduzir o sofrimento desse paciente, melhorar a qualidade de vida. Então, não é que parece que a vida desistiu daquele paciente, muito pelo contrário. Esse paciente ainda tem vida para viver e muitos falam que é justamente nesse momento que ele consegue viver ainda mais plenamente, intensamente, aquele momento que o resta. Olhar para a finitude da vida também é uma possibilidade de você olhar para o que representa a vida, né, Eliana? Você fez a sua formação fora do Brasil, queria que você trouxesse um pouco de como é que está, onde está o Brasil nos avanços com o olhar sobre cuidados paliativos, né? A gente vai conversar aqui no programa que esse ano teve o lançamento da Política Nacional, que era uma reivindicação antiga, né, de movimentos de profissionais de saúde e familiares que buscavam que isso tivesse uma estruturação, mas o Brasil ainda está se organizando para entender essa pauta, né? Isso mesmo, Yasmin. A gente, infelizmente, não tem ainda uma cobertura adequada à necessidade que existe, né, de cuidados paliativos em nosso território nacional. Os serviços ainda estão concentrados muito na região sudeste, sendo que na região norte, por exemplo, é praticamente desfalcada. Então, outra coisa muito interessante é que são serviços de nicho,
no sentido de que a maioria dos pacientes ainda são pacientes de câncer, né, que graças a Deus tem a possibilidade de usufruir, né, do tratamento e dos cuidados paliativos. E a gente precisa ampliar, porque é uma gama de doenças, é uma gama de pessoas que precisam ter direito, né, a essa abordagem e, consequentemente, uma qualidade de vida num momento de dificuldade, que é quando a gente se depara com uma doença crônica e que pode nos levar à morte. Vamos acompanhar aqui alguns trechos do documentário que a gente produziu aqui no Canal Saúde sobre cuidados paliativos e que você pode encontrar na grade, na íntegra na nossa grade de programação e no site do Canal Saúde. Vamos acompanhar um pouquinho. O cuidado paliativo resgata a importância do cuidar. Então, na medicina, isso foi se perdendo com a questão tecnológica, com a coisa de vamos criar aparelhos e criar remédios e criar... Né? E a gente esqueceu a base da medicina, a base de cuidar do ser humano em sofrimento é cuidar, né? Se alguém está em sofrimento, precisa de cuidado. A gente pode considerar que a Cicely Saunders é a mãe dos cuidados paliativos modernos, né? Que é o que a gente faz hoje. E na época da Cicely desenvolvendo a visão dela de cuidado paliativo aqui na Inglaterra, foi muito próximo da época da Elizabeth Kubler-Ross nos Estados Unidos, também fazendo um trabalho com pacientes em fase final de vida, mas a partir de um outro olhar. A Cicely trabalhava no St. Joseph's Hospice, e na época ela estava querendo implantar uma série de mudanças nos protocolos de cuidado para esses pacientes que ficavam meio que sem aquela velha história, não tem nada a se fazer. E a Cicely ficava indignada com isso. Como não tem nada a se fazer? Tem coisa para fazer, vamos fazer. E aí ela queria implementar algumas medidas, ela tinha uma questão da espiritualidade muito forte. Então, de criar um espaço para esses pacientes terem um acolhimento espiritual, isso para ela era fundamental. E uma outra questão fundamental para ela era o manejo da dor. E olhando para os pacientes, ela foi entendendo que era uma dor que ia além da dor no corpo. E foi aí que ela criou o conceito de dor total, e que é um conceito que é a base dos cuidados paliativos hoje. Olhar para esse indivíduo é olhar para além de um corpo doente. Então, cuidado paliativo é olhar para a pessoa, para a história dela, para quem ela é, para a sua identidade, para o seu corpo que sofre, mas para entender qual é o significado desse sofrimento para essa pessoa. Então, qual é o sofrimento físico, emocional, social, econômico, espiritual. Por isso que a gente não consegue dar conta de fazer cuidado paliativo como uma especialidade solitária, única, uma pessoa. São tantas necessidades, o ser humano é tão complexo, diante do sofrimento, mais ainda. Então a gente precisa de gente, né? Trabalhar em cuidado paliativo é saber trabalhar em equipe, é saber trabalhar junto. Os cuidados paliativos, eles surgiram na minha vida a partir da doença do meu pai, que foi diagnosticado com um câncer no cérebro, no qual ele fez um tratamento tradicional de químio, rádio, e logo após o primeiro ano de tratamento, ele teve uma recidiva. E a partir daí, eu e as minhas irmãs, somos 3 irmãs, nós ouvimos do médico, do oncologista dele, que não havia mais nada o que fazer. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu pensava assim, como é que não tem mais nada para fazer se meu pai está vivo? Quando o médico sugeriu dele ser transferido
para um hospice, que é uma unidade de cuidados exclusivos de paliativos, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a me encantar por o quanto que a família e o paciente pode se beneficiar desse tipo de assistência. Infelizmente, meu pai não teve, nem nós tivemos tempo de ter essa assistência, porque o ideal seria, a partir do diagnóstico, ele já ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, que é isso, uma equipe de cuidados acima de tudo, né? O paciente está ali não só para curar ou tratar um rim, um fígado, um tumor no cérebro, que foi o caso do meu pai, mas ele tem uma dor social, uma dor espiritual, uma dor emocional, familiar, que é muito grande e é muito desprezada pela medicina tradicional. O cuidado paliativo, ele pode te proporcionar esse olhar mais amigável com a morte. E eu só pude também ter esse olhar a partir de um caso na família, porque até então eu nunca tinha olhado também para isso. E o discurso que eu tive, né, que o médico oncologista do meu pai na época disse para mim que não havia mais nada a ser feito. Por favor, médicos, nunca digam isso aos seus pacientes e aos familiares. É muito cruel. A gente pode oferecer muito mais. Esse ano foi aprovada uma portaria importantíssima para os cuidados paliativos, que é a obrigatoriedade de ter o cuidado paliativo como uma matéria na faculdade de medicina. Então, como que a gente nunca falou disso? Como que não falar da finitude numa faculdade de medicina? Como não falar da finitude numa faculdade de medicina, né? Ou de enfermagem, eu acho que não deve ser diferente, né, Liana? Vou começar com você com uma pergunta que eu quero trazer para vocês três. Assim, o cuidado paliativo, ele atravessa a vida do profissional de saúde, de alguns profissionais de saúde, em algum momento da vida. Eu queria saber como é que foi para vocês. E eu percebo também que o profissional que trabalha com cuidados paliativos geralmente tem um afeto por esse lugar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, começando por você, Liana, como é que você se viu nesse lugar? Eu acho que um pouco diferente das minhas colegas, eu era enfermeira do Instituto Nacional de Cardiologia e já fazia também pesquisa clínica na UERJ e trabalhava especificamente com uma população de pacientes que tinham insuficiência cardíaca, que é a via final das doenças cardiológicas e que tem, infelizmente, uma possibilidade de exacerbação de sintomas e dos sinais da doença também, dessa descompensação da doença que causam muito sofrimento. E aí eu fiz o mestrado voltado para esses pacientes e quando eu fui para o doutorado foi quando veio a perspectiva do cuidado paliativo. E eu comecei então a estudar mais sobre cuidados paliativos e começou a fazer total sentido, né, que aqueles pacientes tinham que ter acesso a esse tipo de tratamento na saúde, esse tipo de cuidado direcionado para ele, por um indivíduo, para as necessidades dele e para minimizar, né, aquele sofrimento que acontecia na maioria dos casos. Termino o doutorado e vou para a universidade ser professora, né, da UFRJ e lá eu implemento uma disciplina eletiva de cuidados paliativos para enfermagem e alguns outros cursos da área da saúde. E no final disso tudo, a gente também tem a questão do trabalho de extensão que eu faço com os alunos junto à Favela Compassiva, que foi um projeto que chegou, né, através do Alexandre, eu, Lívia e Maria Jefé, que é uma outra professora da UFRJ também,
e que, enfim, faz muita diferença na vida das pessoas. Então, uma história do cuidado paliativo, resumidamente, é assim. Maravilhoso esse envolvimento. A gente vai falar mais sobre a favela compassiva. Nossa segunda reportagem ali no segundo bloco mostra esse projeto maravilhoso. Lívia, como é que foi para você? Cuidado paliativo entrou na minha vida a partir da atenção domiciliar. Desde que eu me formei, na verdade, já no processo de formação médica, eu não me identificava como os outros médicos. Então, eu odiei CTI, eu não gostava de hospital, eu não gostava de emergência, falava, vamos entubar, e eu achava aquilo horrível, a ponto de eu pensar em sair da medicina. E aí, dentro da atenção domiciliar, eu vi que o que eu gostava era o cuidado. E foi uma grande enfermeira, uma professora enfermeira, Célia Caldas, e uma geriatra, a Luciana Mota, que me ensinaram assim, o que é cuidar de um paciente. E nesse período, eu percebi que o meu chefe na atenção domiciliar, ele me guiava para pacientes em cuidados paliativos. E aí ele falava, não, tem um paciente em fim de vida que você sabe cuidar, você sabe desse tipo de paciente. E aí ele me levava, eu comecei a estudar. E aí eu percebi que aquilo que eu estava fazendo tinha nome, e era cuidado paliativo, e eu fui procurar uma pós-graduação tempos depois. Quando eu entrei na pós, eu achava que eu sabia muito de cuidado paliativo. E eu descobri que eu não sabia nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente nada sabe, né? Mas foi aí que eu descobri que eu preciso aprender ainda mais. E com certeza você aprende com cada paciente, porque cada história é uma história, né? E a gente vai falar disso também aqui, Lívia. Renata, como é que foi para você? Diferente da maioria das pessoas, eu tive o meu primeiro contato com cuidado paliativo ainda na graduação de medicina. Eu tive a sorte, mas também posso chamar de destino, de ter essa disciplina em 1999, dada por uma professora de cirurgia oncológica, que hoje em dia trabalho com ela, inclusive, dentro da universidade na qual eu fazia medicina, porque ela tinha um vínculo com o Instituto Nacional do Câncer. A gente aprendia, tinha algumas disciplinas que eram realizadas dentro do INCA, e ela era responsável pela disciplina de cirurgia oncológica, junto com a anatomia patológica. E numa das aulas ela pincelou, né? Aí o paciente, nessa época se falava assim, em pacientes fora de possibilidade terapêutica, né? Então era uma aula sobre pacientes fora de possibilidade terapêutica, o que seria ofertado quando o paciente não tivesse mais a possibilidade da cura do câncer. E aí ela pincelou sobre o cuidado paliativo e ela apresentou o que hoje em dia é o Hospital do Câncer 4, que na época tinha acabado de ser inaugurado, em 1998. Essa disciplina eu fiz em 1999 e me formo em 2000. Eu me lembro que ao término da aula eu procurei ela, porque o que ela falava ia muito de encontro ao que eu entendia como poderia ser a minha formação, né, dali para frente, já que eu ia me formar em medicina, mas ainda não tinha muito escolhido o meu caminho. E ela falou assim, olha, vai fazer clínica médica, porque você precisa fazer clínica médica, né, para dar início, né, ter estofo para poder entender dentro da área da oncologia o que é cuidado paliativo. Quando você se formar em clínica médica, você me procura. E aí foi o que eu fiz. Corta para agora, 2024, eu sou diretora da unidade da qual eu me formei em cuidado paliativo. A vida dá volta, né? Que bom que você voltou para esse espaço que te alimentou para se formar também, né, Renata? Eu quero trazer aqui uma participação da nossa audiência. O Rodinei, que está sempre participando aqui com a gente, obrigada, Rodinei, ele encaminhou uma seguinte mensagem: seja para um caminhar suave em direção a uma morte inevitável, para garantir um bem-estar diante de um quadro de doença incurável, os cuidados paliativos se fazem necessários e tornam-se um direito do paciente e de quem ajuda no seu cuidar ou sofre com a sua dor. Traz aqui a definição, de certa forma, do que é o cuidado paliativo. Queria te perguntar, Renata, você disse que antigamente se dizia, né, paciente sem perspectiva de cura, paciente em fase terminal. Como é que se diz hoje? O que mudou nesse o que a gente diz hoje em dia, porque um doente, para ser considerado curado do câncer, ele precisa pelo menos de 5 anos em acompanhamento com o especialista e sem evidência de recorrência de doença. Então, essa já é o primeiro parâmetro que se muda, né? A gente dizia que ao término do tratamento, estou curado. E não é bem assim. A gente sabe que existe um índice de cura absurdo em relação à oncologia hoje em dia, né? Os tratamentos mudaram, se tornaram menos agressivos, os tratamentos
Hoje em dia existe muito tratamento oral, que traz muito menos impacto, né, para o paciente, mas de qualquer forma, essa linha de cuidado é uma linha que é extensa, até a gente dizer realmente que aquele paciente, ele agora não tem mais um risco adicional de recorrência, ele está como se fosse igual à população geral, né? E a gente dizia antigamente que eram os pacientes que chamavam FPT, né, fora de possibilidades terapêuticas. Depois a gente adicionou o atuais, que era fora de possibilidades terapêuticas atuais, o FTPA. Hoje em dia, o que a gente diz é que um paciente dentro do cenário da oncologia, ele não só deve ser ofertado as terapias modificadoras de doença, que são essas que estão relacionadas à intervenção do tumor, né? Seja ela quimioterapia, radioterapia, cirurgias oncológicas, mas também ao cuidado paliativo que deve ser integrado às terapias modificadoras de doença e acompanhar esse paciente, então, ao longo de toda essa linha de cuidado, independente de qual desfecho aquilo ali vai acontecer. Se o paciente tiver o desfecho da remissão da doença, que é o que a gente chama, né? Quando a doença atinge um limiar de resposta daquele tratamento, de que ele não tem hoje em dia ausência de doença ativa, ele segue em acompanhamento por esses 5 anos, em algumas patologias. A gente fala de câncer, mas o câncer, eles são mais de 100 doenças diferentes, sim, né? E também a depender do paciente, a depender se o diagnóstico foi precoce, complexo, se o diagnóstico foi tardio, então é difícil falar de uma maneira só. Sim. Mas ele segue com o acompanhamento e, se por algum acaso essa doença ela agrava e a terapia modificadora de doença já não tem mais benefício para aquele paciente, o cuidado paliativo, então, já estava naquele contexto da linha de cuidado e passa a ser o cuidado paliativo exclusivo, que é o que a gente chama, que é essa equipe que vai acompanhar o paciente, mas já sem a terapia modificadora de doença, porque a doença se agravou. Que é o que a Ana fala na reportagem, né? De que o pai dela foi encontrar os cuidados paliativos de forma meio tardia, quando realmente já não se tinha mais essa perspectiva, né? Lívia? E, na verdade, o que eu vejo é que ainda existe um falso entendimento desse conceito de cuidado paliativo, quando que o cuidado paliativo deve entrar. Mesmo por profissionais de saúde, e aí também pela sociedade, é entendido que durante aquele momento que o paciente está fazendo um tratamento para uma doença, ele não precisa de cuidado paliativo, chega um determinado momento, e aí esse paciente entra em cuidado paliativo, ou ele se torna paliativo, né, como se isso fosse um adjetivo. E não é um adjetivo, ele está com uma abordagem de cuidado paliativo e o correto, como a Renata falou, é que as abordagens que propiciam a melhora da qualidade de vida, controle de sintomas desconfortáveis, a abordagem do que ele quer daqui para frente, do que ele deseja daqui para frente, tanto de tratamento quanto com relação à sua morte, isso deve ser feito desde o início do tratamento. Então, eu acho que essa mudança de modelo, de paradigma, que foi colocada também pela Política Nacional de Cuidado Paliativo, e é uma das coisas que deve ser mais enfatizada quando a gente divulga, quando a gente fala dos cuidados paliativos. Não é mais quando acaba o tratamento terapêutico, e sim durante o curso da sua vida, da doença, mas também durante a sua vida. E também pelo que vocês estão trazendo, né, não é somente quando não tem mais perspectiva de cura, né? Tem pacientes que vão viver doenças crônicas e com dor continuada e que não tem a perspectiva de curar aquela dor, aquela situação de doença, mas a dor pode ser amenizada, né, Eliana? Também é um espaço do cuidados paliativos, né? Sim, a gente precisa entender que a gente está num mundo que está envelhecendo, né? A gente hoje vive-se mais, consequentemente a gente tem um número maior de idosos e no Brasil caminha também nesse sentido. E com o envelhecimento, né, as doenças elas acabam vindo pelo próprio processo de envelhecimento. E com elas vão vir também situações nas quais precisam de controle de sintomas e, consequentemente, alívio desse sofrimento. É muito importante a gente pensar que, né, o cuidado paliativo ele é bem visto e bem quisto nas demências, né, que são pacientes que podem viver por anos com esse processo demencial, mas que precisam, né, durante esse tempo de vida, ter a melhor qualidade de vida possível. A gente tem a insuficiência cardíaca, a gente tem as doenças pulmonares, tem as doenças nefrológicas. Então, assim, são uma gama de doenças que trazem limitações, né, importantes para a vida das pessoas e que precisam de um acompanhamento que
foque não somente na doença, né, mas que foque naquele indivíduo, nas necessidades dele e na perspectiva de sempre atender ele da melhor forma possível, levando em consideração o que é bom para ele, né? Que é super importante olhar para isso, né? Renata, para a gente fechar esse bloco, acho importante a gente abordar, ainda nesse primeiro bloco, uma fala da Ana Paula, e que também é uma fala da Cris, né, sobre cuidados paliativos e a dor total, o conceito de dor total. Eu acho importante a gente fechar o bloco falando um pouco disso, né? Como é que vocês hoje olham para essa dor total? O que é a dor total? Ao invés de trazer a definição de dor total, eu vou trazer um exemplo, né? Ótimo. Você imagina uma mulher jovem, diagnosticada com câncer de colo de útero, ela tem 4 filhos e ela está sob tratamento, mas infelizmente teve um diagnóstico tardio da sua doença. Então, desde o diagnóstico, ela sabe que a intervenção modificadora daquela doença vai lhe dar sobrevida, é bem-vinda, o tratamento é bem-vindo para ela, mas que provavelmente o desfecho de cura ela não vai conseguir alcançar. E ela vai precisar tomar decisões, né? Quanto mais cedo uma equipe capacitada assistencialmente para abordar multidimensionalmente essa dor, a gente não está falando da dor do câncer de colo de útero tão somente. Ela provavelmente tem dor local? Tem. Mas a dor social, a dor psicológica, o sofrimento espiritual que essa mulher vai passar por saber que ela está em vigência de um tratamento na qual a cura não vai ser possível e que a partir de algum momento ela vai decidir com quem ficam os filhos, quando ela tiver o desfecho do óbito, ela vai decidir coisas relacionadas à própria vida dela, quem cuida dela, porque em algum momento esse cuidado vai precisar ser realizado. Então, a abordagem multidimensional e o conceito de dor total, ele tenta englobar isso, de que a dor ela não vem só da questão da topografia, eu estou falando aqui dentro do cenário da oncologia, mas obviamente que isso se estende, né, como a Liana falou, a outras doenças, mas a gente está falando que a dor de estar doente, ela não é só relacionada ao patógeno nem ao local do problema, né? É uma dor que é multidimensional. E daí a importância da gente dizer o tempo todo que cuidado paliativo não é feito só pelo médico, não é feito só por uma pessoa, é toda uma equipe que trabalha em conjunto. É inter ou multidisciplinar que vocês chamam essa equipe? A gente diz que é uma equipe multidisciplinar que atinge um sucesso absoluto quando consegue trabalhar interdisciplinarmente. Só que muitos dos serviços acabam não conseguindo fazer com que essa equipe se integre de forma completa o tempo todo, né? E acaba sendo uma equipe mais fragmentada. Mas o objetivo e o ideal é que ela trabalhe de forma interdisciplinar, sim. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco você vai conhecer o Favela Compassiva, os cuidados paliativos pelas mãos de voluntários na Rocinha, no Vidigal. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre política nacional de cuidados paliativos. Comigo no estúdio para essa conversa, Renata Freitas, diretora do Hospital do Câncer 4, Unidade de Cuidados Paliativos do INCA. Também com a gente aqui no estúdio, Lívia Coelho, vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos do Rio de Janeiro. E a nossa terceira convidada, Liana Murim, professora de enfermagem da UFRJ e membro fundador da Favela Compassiva. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. E agora a gente acompanha mais um trecho do documentário sobre cuidados paliativos, produzido aqui pelo Canal Saúde e disponível na íntegra na nossa grade de programação e no site do canal. Favela Compassiva no cuidado do voluntariado. O projeto Favela Compassiva, ele funciona, o eixo transversal dele é a compaixão, ou seja, fazer pelo outro. O grande motor é a própria comunidade. Então, como que funciona? Um número de moradores, hoje são 35 aproximadamente, da Rocinha e do Vidigal, foram capacitados em cuidados de saúde para leigos, não é nada que é exclusivo de um profissional. Então, a gente capacita eles para cuidar dos seus vizinhos, do seu entorno, dentro da própria comunidade, como um apoio à atenção primária à saúde.
a gente faz a primeira visita a esse paciente, o voluntário local, traz para a gente, enquanto coordenação, uma equipe de profissionais, médico, enfermeiras, assistentes sociais, físio, TO, fono, psico, um grupo multiprofissional, visita essa pessoa, vê de fato se ele é elegível. A partir do momento que ele entra, esse voluntário local vira padrinho dele, faz 1, 2, 5 visitas por semana. Nós damos suporte por WhatsApp. Uma vez por mês a gente faz um mutirão de atendimento para criar um novo plano de cuidados. Compartilhamos com as unidades básicas de saúde, que a grande ordenadora da rede é a atenção primária, e dessa forma a gente vai conduzindo. Quando essa pessoa precisa de algum bem material, algo que a rede não dispõe, a gente, por meio de campanhas de apadrinhamento, oferece para essa pessoa também fralda, medicamento, alimentação. E isso faz uma comunidade compassiva. Eu sou Jordan Ribeiro Dias, sou morador da Rocinha, já nascido e criado, e agora eu faço parte da comunidade compassiva. Eu sou um cuidador local e nós damos suporte aos profissionais de saúde. Eu tinha um irmão com câncer e no pescoço e tal. Inclusive, quando a colega me chamou, falou, está tendo um curso aqui maravilhoso, vai ter uma participação de todos nós. Me mandaram exatamente uma pessoa com esse tipo de câncer. Então, aquilo me abateu. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, o que eu não pude fazer pelo meu irmão, posso fazer por alguém. Então, aí eu procurei mais informações. Porque não é exatamente aquele tratamento médico em si. Aqui é muito carinho, é muito conversa-se muito, novas palavras, incentiva muito mais as pessoas. E eu vi que com isso eu já estava podendo ajudar bastante. Então, e como você vê certas pessoas se fortalecerem, nossa, você não quer mais sair, você quer cada vez participar mais. Por uma organização interna nossa, eu acabei sendo escalado para atender o seu Raimundo, né? E isso já faz aproximadamente uns 10 meses e eu estou lá até hoje, né? E o nosso primeiro contato foi no momento onde a dona Francisca ela demonstrava bastante sofrimento com a evolução da doença do seu Raimundo, sobretudo com o desfecho que ela teria. Ela tinha uma dificuldade muito grande de aceitar o processo pelo qual ela estava passando, né? E a partir dali a gente conseguiu estabelecer um vínculo de confiança e estamos lá até hoje. Seu Raimundo, vou abrir um pouquinho o braço do senhor aqui, viu? Para verificar a pressão do senhor, tá? Só não pode tirar a namorada dele aqui, ó. Pronto, pode deixar que a gente não vai mexer com a namorada dele, viu? Todos são carinhosos, todos. Todos eles, mas o Alexandre é um amor de pessoa. É uma pessoa maravilhosa. O Alexandre, o Jordan também. O Jordan é meu anjo da guarda. Em relação ao óleo, como é que está para a senhora aí agora? Só tem aquele que ele está na mão. Só tem isso que está na mão? E as fraldas só tem aquela que eu vi? Só aquela, é. Tá, eu vou providenciar. Eu ofereço tudo aquilo que nós temos, tá? Nós oferecemos fralda, nós oferecemos pomadas, óleo, essas coisas essenciais que ajudam ele. Então, de 2 vezes por mês, às vezes eu vou mais, principalmente se ela me ligar, falar que está precisando de alguma coisa, e é isso aí. E pergunto a ela todas as informações que eu preciso ter para repassar aqui para o grupo e para mim ficar sempre orientando eles em alguma coisa, porque se ela tiver alguma dificuldade também, ela fala comigo. Se eu já não tiver esse conhecimento, eu repasso para os profissionais de saúde. Se precisar de alguma coisa no meio do mês, aciona o Jordan. Tá? Ou pode mandar mensagem pra gente, tá? Que a gente tenta o contato com a senhora. Tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigada. Tem abraço mais gostoso? Não tem. Eu tava lá no fundo do poço e eles pegaram minha mão e me tiraram lá de dentro. E tá com 3 anos que eles me apoiam, que eles... o meu apoio é eles. Não, manda mensagem, tá? Tá bom. Precisa cuidar, é um ato de coragem, resistência e persistência, é muito amor. Nossa, a gente ficou aqui até conversando sobre como é comum, né, a gente
ver pessoas no nosso entorno precisando desses cuidados e vai ser cada vez mais, né, Lívia? Você, no primeiro bloco do programa, já trouxe, né, a ponte que você tem com Favela Compassiva. Queria que você fosse um pouco além agora, trouxesse mais para a gente. Agora que a gente viu esse projeto lindo, quero dar o parabéns a vocês, Liana e Lívia. Chamei de Lívia, né? Me perdoa. Os nomes tão parecidinhos, a gente acaba confundindo. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco desse encontro com uma favela que tem suas potências, né? Porque eu acho que essa matéria, ela entra também numa outra pauta, que é o quanto que as favelas estão se organizando para suprir demandas que o Estado não consegue, não leva por quaisquer motivos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas, da chegada da sua parceria com o projeto e o quanto que tem de potência na comunidade. Então, né, o mundo do cuidado paliativo é um pouco pequeno, não sei, mas a gente se conhece. E em 2018, 2019, a gente fez um congresso aqui no Rio de cuidados paliativos, da Academia Estadual de Cuidados Paliativos, e o Alexandre era um dos convidados, e ele já desenvolvia algum trabalho ali na favela, principalmente do Vidigal. E a gente começa a conversar, né? E se junta um grupo de pessoas, né? E eu e Maria Jefferna, UFRJ, e ele, né, da universidade dele, que é em Minas, criamos um projeto de extensão universitária para poder dar início àquilo que a gente sonhava e que hoje é muito mais do que a gente sonhava, que é a Favela Compassiva. Então, enfim, muito satisfatório ver o quanto que isso cresceu, né? E em relação a essa questão da própria favela, né, como lugar de cuidado de si, né, é fantástico. Na verdade, a gente entende como que o ser humano, ele é um ser social, né? A gente não nasceu para viver sozinho. E o quanto que quando você estimula essas atividades em conjunto, esse olhar pelo próximo e entender que quando o seu vizinho está bem, consequentemente você também vai estar bem, o quanto que isso é grande. Nas favelas a gente já vê essa organização, sabe, de alguma forma, porque são tamanhas as vulnerabilidades as quais eles estão, né, ali presentes para eles e que de alguma forma eles já se organizam para tentar no dia a dia vencer, né, cada desafio que aparece. E eu acho que não ia ser diferente, né, dentro dessa perspectiva do cuidado paliativo, de olhar para o ser humano naquele momento de sofrimento e poder dizer, oi, eu estou aqui, né? O que a gente precisa, muitas vezes, não é nem somente do atendimento médico, mas é da presença. Contato físico já está super, né, comprovado, né? Que a gente tem uma história de um paciente lá atrás que a gente começou a atender logo no início e que perguntou para ele, nossa, mas o que é mais importante para você? O que você mais precisa? E ele falou, eu preciso de presença. Então, assim, é o estar ali, né? Então, não somente ajudar no cuidado diretamente do paciente, mas é estar presente naquela casa, com aquelas pessoas, é se mostrar disponível, né? E, enfim, e tentar junto com eles articular ali tudo para que a vida continue a fluir, né? Nessa fluência. Lívia, você também faz parte do Favela Compassiva, né? Queria que você trouxesse um pouco da sua experiência e queria trazer uma observação da minha diretora, Cíntia Pessoa, assim, que eu achei muito delicada, que é a presença de homens cuidadores, né? Existe esse lugar da mulher no cuidado, né, estabelecido socialmente, e ali a gente vê que homens cuidadores, por sua trajetória de vida, foram para o Favela Compassiva contribuir com o cuidado, né, de pessoas que precisam. Antes de falar especificamente dos homens cuidadores, eu queria pontuar uma coisa que a Liana falou, que quando o Alexandre conta muito isso, quando o Alexandre entrou na Rocinha, ele identificou algumas pessoas que já faziam esse cuidado. E, na verdade, aquilo na época, eles não sabiam, elas não sabiam, porque eram mulheres, né? Elas não sabiam que aquilo se chamava cuidado paliativo, elas não sabiam que elas estavam fazendo já um embrião de comunidade compassiva, e ele chamou essas pessoas para próximo, e aí essas pessoas chamaram outras pessoas, e é esse o princípio. Porque
comunidade compassiva, na verdade, a gente também entrou sem saber que o nome era comunidade compassiva, né? A gente entrou fazendo todo esse trabalho e uma pessoa chegou para Alexandre e falou: olha, isso aí que você faz se chama comunidade compassiva. Comunidade compassiva é um movimento global de alto envolvimento social no cuidado de pessoas que estão passando pela terminalidade da vida, no processo de morte e morrer e do luto. Então, ele chama essas pessoas, chama profissionais e a gente forma esse grupo para cuidar. Quando entram esses profissionais, começam também a participar pessoas que a grande maioria eram mulheres, ainda são mulheres, muitas vezes idosas, só que a gente percebe cada vez mais a entrada desses homens. E todos eles com alguma história que você vê, são pessoas que perderam alguém ou que cuidam de alguém já e que percebem o sofrimento do outro e passam a cuidar. Existe um grupo muito misto de profissionais de saúde e de cuidadores, e a partir desse momento que a gente entra, a gente começa a capacitar, a pegar as informações que eles já faziam, ver como eles faziam e a gente transforma isso a partir da capacitação. Isso é mais interessante. Eu quero falar especificamente mais dessa formação, mas já eu queria trazer com a Renata, assim, olhando uma população mundial em envelhecimento, franco envelhecimento, né? Cada vez mais se alcançam idades mais avançadas, Renata. E olhando esse modelo do Favela Compassiva, assim, a gente precisa de uma sociedade compassiva preparada para a finitude da vida e para o conforto até que esse momento chegue, né? Fazendo um paralelo aqui com a saúde suplementar, não é incomum na saúde suplementar a terceirização do cuidado, né? Aquela família, diante do processo de adoecimento do seu familiar, colocar na conta da operadora de saúde que a partir de agora, então, é com vocês, né? Eu vou me afastar do cuidado e eu quero que interne, eu quero que vá para uma unidade de longa permanência, eu quero home care, eu quero que todo mundo cuide dele em casa. E não é incomum a gente, dentro do Instituto Nacional do Câncer, no momento de uma deshospitalização, você chamar a família e a família mesmo já se organiza. Não, olha, eu não consigo fazer o curativo, mas eu vou me responsabilizar pelas compras. Eu já consigo fazer o curativo. Então, você identificar naquela rede de cuidado as pessoas que estão aptas aos cuidados mais técnicos, né? Porque também a gente não pode obrigar pessoas que não têm a menor condição psíquica, né, de realizar aquele cuidado como um banho ou um curativo mais extenso, mas organizar naquela rede as pessoas certas para as funções certas. E a comunidade compassiva, ela amplia isso, né, e você vai além da sua família, não é cuidar do seu familiar, é cuidar da sua comunidade. E no momento que a Política Nacional de Cuidado Paliativo traz isso para o papel, ela é corajosa, porque poderia também ser interpretado como uma terceirização da responsabilidade do Estado, dizer que implementar comunidades compassivas é porque ela não consegue alcançar esses espaços, mas também é reconhecer essa realidade. Sim, existem espaços que a saúde não chega. E é urgente. Não dá para esperar, né, que políticas mais amplas sejam apoiadas, por favor. E cuidado paliativo não é feito somente por profissionais de saúde, né? Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando eu fiz um curso lá no St. Christopher Hospice, em Londres, foi me apresentado assim, o paciente e a família como centro e uma figura que tinham várias pessoas em volta, né? E ali estavam inúmeros tipos de pessoas, né? O capelão, mas também o amigo, o açougueiro, enfim. Essa pessoa precisa entender, né, que o ser humano, mesmo ele estando num momento de dificuldade, enfim, doença que pode isolar ele socialmente da comunidade, ele ainda vive naquela comunidade e essa comunidade precisa ir até ele para que a vida dele tenha sentido. Então, o cuidado paliativo é feito por todos nós. Ele só é realmente efetivo quando a sociedade entende isso e todo mundo tem o seu pequeno papel ali para poder fazer com que aquela vida vale a pena até o último dia. Até o último suspiro, né? E aí acho interessante também pontuar, assim, que por mais que o Estado se faça presente, essa permeabilidade que vem da favela ou de qualquer comunidade, né? Que traz as especificidades culturais e
relacionais daquele lugar, o fato de serem vizinhos entrando na casa uns dos outros, principalmente se falando de um contexto de tanta desigualdade social como existe no Brasil, né? Então, assim, em que medida, Lívia, assim, mesmo que haja essa política perfeita acontecendo, esse levante da base, né, é essencial, não só nesse caso, mas para toda a organização social, né? E aí, de repente, a gente vê nos cuidados paliativos um exemplo disso, do quanto que é importante mobilizar a sociedade, mobilizar a comunidade daquele território para poder fazer acontecer um projeto na sua integridade, na sua integralidade, né? Eu acho que essa política, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela tem esse grande diferencial que é valorizar essa mobilização social. Não é uma terceirização, é a valorização, é o reconhecimento da cultura de cada local. Porque quando a gente fala de comunidade compassiva, a gente não fala só de favela. Aqui, hoje, no Brasil, até por uma característica nossa de como a gente olhou inicialmente, a gente começou por um grupo mais vulnerável, em situações de vulnerabilidade, porque a gente entendia que aquele grupo era mais necessitado. Mas as comunidades compassivas podem se formar em condomínios. Podem se formar em locais, não necessariamente nesses locais. Mas quando a política ela faz isso, ela mostra a importância da cultura de cada local, porque o cuidado é diferenciado. E às vezes pequenas coisas que a gente faz, que a gente consegue naquele cuidado daquele paciente, já modifica. Então, eu preciso de alguém que me ajude a levantar da cama, era só isso. Eu preciso de alguém que me leve no oncologista. E ali na matéria, no trechinho ali do documentário, a gente percebe que a dona Francisca também é cuidada, né? Sim. Porque quem cuida de quem cuida, é exaustivo realmente cuidar, principalmente de quem se ama. Eu acho que tem um cansaço emocional, né? E aí queria aproveitar essa deixa para trazer a formação desses profissionais. Como é que se dá isso, Liana? Assim, a gente tem ali um profissional de áreas diversas que de repente vai se adaptar para poder prestar um cuidado afetivo e afetuoso com alguém da vizinhança, né? Como é que isso se dá? Então, dentro do projeto da Favela Compassiva, a gente também tem um trabalho que se chama Cuidando do Cuidador. Olha que ótimo. Então, quinzenalmente são feitos, né, encontros na nossa sede da Rocinha e também no Vidigal, aonde é estimulado o convívio dessas pessoas. Nesses momentos, os cuidadores locais, que são as pessoas ligadas ao nosso projeto, às vezes ficam no domicílio com o paciente para que aquele cuidador possa ter aquele momento de relaxamento. Então, a gente faz yoga, auriculoterapia, meditação, massagem. A gente promove esse encontro tentando ali trazer, né, a consciência que aquele cuidador precisa se cuidar também. Porque a gente só cuida bem do outro quando a gente está bem cuidado, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma dinâmica que precisa ser muito discutida e, inclusive, também ser debatida em termos de, né, saúde no âmbito geral, porque cada vez mais vão existir cuidadores e cada vez mais a gente vai ter que estar preocupado com a saúde desses cuidadores e... Cuidar do entorno também, né? Exatamente. No projeto também a gente tem, junto à parte, o treinamento desses voluntários locais, que são esses cuidadores locais, né? Esses são pessoas da própria comunidade que vão aprender coisas básicas. Então, a gente tem dentro da própria casa mimetizando um consultório médico, então como colocar o paciente no leito, como virar, como fazer mudança, como limpar, como fazer troca de fralda, como identificar que aquele paciente está com dor, como identificar que o paciente está com falta de ar, o que fazer se você identificar isso. Então, são cuidados básicos, bem básicos para leigos, então a gente treina o grupo de lá, e não está aberto só aos voluntários locais. A gente abre para a comunidade, quem quiser participar. Até um chamado isso, sim, né? Que bom te ouvir falando disso. Renata, a gente está caminhando para o final do programa e eu acho importante a gente pontuar um pouco mais a política lançada pelo Ministério da Saúde, se não me engano, em maio desse ano, né? Em maio de 2024,
Qual a importância de ter sido feita essa publicação, esse lançamento dessa política, né? E em que medida essa implementação facilita projetos como, não só projetos como Favela Compassiva, mas também o trabalho do INCA, que é um trabalho belíssimo e muitas vezes sofre para conseguir dar conta da demanda da população, né? A política nacional, ela se divide em 3 eixos, né? Que é acesso a serviços, garantia de insumos estratégicos e medicamentos essenciais, porque a gente está falando, sim, de doenças com sintomas relacionados e que vão precisar desse acesso desses medicamentos. E também está falando sobre educação, não só dos profissionais de saúde, para o melhor entendimento do que vem a ser, né, a oferta de equipes de cuidado paliativo, mas também uma educação da sociedade. Então, a partir do momento que ela junta os três eixos, a intenção é realmente ampliar o acesso de equipes capacitadas, né? Para que pessoas em situação de sofrimento não estejam alheias à oportunidade de serem cuidadas no melhor formato e dentro do seu próprio território. Eu acho que basicamente é isso. A previsão é de que existam mais ou menos 1.300 equipes a serem implementadas, né, dentro do território nacional. Isso é uma prospecção para os próximos 3 anos. Ela dividiu entre equipes matriciais, que são equipes que já estão em atuação, né? Já tem pessoas capacitadas, profissionais capacitados e vão ali matriciar as equipes assistenciais, mas fala também de que o cuidado paliativo deva ser ofertado em todos os pontos de atenção da rede de atenção à saúde. Então, enfatiza muito a questão da ordenação de cuidado vindo da atenção primária à saúde. Voltar para a base, né? Que o paciente consiga permanecer em domicílio se os sintomas assim conseguirem ser controlados, mas que ele também tenha acesso a um leito de hospital se a necessidade do leito de hospital for importante para o controle de sintoma dele. E torcer para essa política ser de fato implementada, né? Porque muitas vezes é tanta disputa por orçamento e fica complexo implementar, mas acho que a vontade de fazer acontecer está posta, né, formalmente. E aí, uma outra coisa importante para trazer antes de terminar o programa, Eliana, cuidado paliativo não é um cuidado passivo, né? Acho que é importante diferenciar isso. De forma alguma, né? Na verdade, o paliativo ele vem do termo latino pallium, que é, né, ofertar um manto. Então, a gente precisa entender que nós, seres humanos, precisamos uns dos outros e que para nós sermos completos, a gente precisa de interação e, consequentemente, de eu estar disponível para quem está do meu lado e vice-versa. Então, o cuidado paliativo ele é ativo, no sentido da gente olhar para os indivíduos e tentar perceber, né, qual é a necessidade deles e o que está ao nosso alcance, a gente poder fazer para que aquilo seja resolvido ou controlado. Eu acho que a gente precisa entender que, para mim, cuidado paliativo é cuidado, né? Se nós pensarmos no cuidado de uma forma geral, a palavra, o sentido do cuidado é esse. A gente só pode cuidar do outro se a gente tiver vontade de fazer isso pelo outro. Então... E você está falando de uma coisa belíssima também, que eu acho que eu tenho certeza que quando uma pessoa tem uma doença crônica e progressiva, ela vai ficando isolada num nível tal da sociedade, não só ela, mas a família toda, né? Que ela vive um sofrimento escondido ali. E as outras pessoas que estão vivendo esses mesmos sofrimentos não se encontram com ela, assim, né? Então, esse olhar do profissional ou do voluntário para essa família, para esse cuidado, é um ato que não se paga com recurso financeiro, né? É um ato de compaixão realmente enorme, né? E super necessário. E aí, Lívia, para a gente finalizar o programa, eu queria trazer com você uma reflexão sobre a finitude da vida, né? Essa percepção da finitude da vida, ainda que nem todo mundo que receba cuidados paliativos esteja na finitude da vida, é importante ressaltar, né? Pacientes que têm doenças crônicas e que vão receber esses cuidados para ter vida com qualidade, mas os cuidados paliativos majoritariamente hoje ainda, infelizmente, mas majoritariamente se implementam nessa fase em que a doença parece reversível, né? Qual é a importância de saber lidar e ter carinho com o olhar para a finitude da vida para poder se trabalhar os cuidados paliativos?
Quando a gente pensa na finitude da vida, aliás, quando a gente pensa, muita gente não pensa, muita gente evita. E é por isso que muitas vezes a nossa sociedade, quando vê um paciente em fim de vida, ele se afasta, né? Porque quando você lida com uma pessoa em fim de vida, você está vendo que você também pode morrer. Então as pessoas se afastam. Esse momento de finitude é um momento que muitas vezes você tem mais sintomas, que você está mais dependente, que você teve algumas perdas sociais, você tinha um status e você perdeu, perda de funcionalidade, você conseguia fazer uma coisa e não consegue fazer mais, e você passa a depender mais de pessoas. Ou seja, é um período difícil porque você teve todas essas perdas e a sociedade tem medo de te ajudar. Os cuidados paliativos entram tentando quebrar essa barreira, entendendo que esse processo de finitude faz parte da vida e que esse momento tem que ser vivido em toda a sua plenitude. Então, eu acho que é essa a grande mensagem dos cuidados paliativos. Ai, que bonito para a gente encerrar o programa. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês, não só pela presença aqui, mas por estarem à frente, né, desse cuidado que precisa ser tão espalhado na nossa sociedade. Afinal de contas, é necessário para uma fase da vida e sempre chegará para alguém esse momento, alguém próximo. Então, muito obrigada a vocês por trazerem tantas contribuições lindas para esse programa. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Eu aproveito também para fazer um agradecimento à Ana Cláudia Quintana Arantes pelas contribuições à produção desse programa e à discussão sobre cuidados paliativos no Brasil. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo completo com a nossa programação. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o nosso próximo programa. Canal Saúde, há 30 anos construindo cidadania. A gente se vê.